Para o vídeo de hoje eu separei algumas polêmicas e alguns comentários que eu considero ruins e que eu recebi tanto no meu Instagram como aqui no YouTube para servir de exemplo daquilo que você não deve pensar quando o assunto é economia. Olá, eu sou Patrícia Lages, autora de 5 best-sellers sobre finanças pessoais e empreendedorismo. E eu vou utilizar aqui hoje 2 polêmicas que aconteceram lá no meu Instagram e também trazer alguns comentários que eu recebi aqui no YouTube para que a gente entenda melhor o que é economia e o que não é economia. A polêmica que eu quero trazer aqui é o que eu chamo de a polêmica das máquinas de lavar. Por quê? Porque teve um dia que eu fiz um comentário lá nos meus stories falando sobre a minha máquina lava e seca e tal. E aí, eu não esperava, mas choveram comentários dizendo que eu, como uma pessoa que fala sobre economia, não deveria jamais ter uma máquina que gasta tanta energia como uma secadora de roupas. E aí eu utilizei essa polêmica lá para explicar para as pessoas que, primeiro, existem alguns mitos aí quando a gente fala de algumas coisas. E quando essas coisas são eletrodomésticos, as pessoas meio que acham que uma máquina de secar gasta energia demais. Ela gasta? Sim, é claro que ela gasta energia. Ela funciona à base de energia elétrica, não é mesmo? Ela gasta sim, mas ela traz, na minha opinião, um benefício que vale o gasto, que é eu poder lavar roupa na hora que eu quiser, no dia que eu puder, ainda que esteja muito frio, ainda que esteja chovendo. Por quê? Porque a minha roupa vai ficar seca, não vai ficar um tempão molhada. Quando eu for tirar aquela roupa do varal, ela não vai estar com um cheiro ruim, porque ela levou dias, né, para secar. Eu não vou ter aquele incômodo de ficar com roupa pendurada, né, dentro de casa porque lá fora está chovendo. Então, eu acredito que o benefício que ela traz vale o gasto a mais que ela tem na conta de luz. E é para isso que a gente trabalha, para que a gente tenha conforto dentro da nossa casa. É óbvio que uma pessoa que está toda endividada, que já está com a corda no pescoço, ela não vai priorizar alguma coisa que traga ainda mais gastos para dentro do orçamento. Mas a ideia, quando a gente fala sobre educação financeira, é que o seu salário seja capaz de te dar conforto. Senão, para que você trabalha? Não é verdade? A outra polêmica é a da máquina de lavar louça. Estou eu lá dando uma dica alegremente, né? Falando que eu pego a minha esponjinha de louça, aquela verde e amarela lá, e eu coloco dentro da lava-louça. Então, eu coloco a louça ali para lavar, coloco a esponjinha dentro para dar aquela esterilizada, porque você sabe que essas esponjinhas juntam lá bactérias, etc e tal. Dei essa dica. E, de novo, as pessoas assim, o quê? Você tem lava-louça? Lava-louça gasta muita energia, você não devia ter isso porque você é educadora financeira. Eu digo, calma, gente, vamos lá. Fora essa questão, né, da máquina de lava e seca, a secadora de roupa, realmente ela vai deixar a sua conta de luz um pouco mais cara. Não sei te dizer a porcentagem, mas, na minha opinião, vale a pena, como eu já falei. A lava-louça, por sua vez, ela praticamente não mexe na sua conta de energia elétrica. Eu não senti diferença no antes e depois. E muita gente que comentou a favor da máquina de lava-louça, nesse post que eu fiz, disse, olha, eu tenho e não percebi diferença nenhuma. Não passa ali de 5, 10 reais. Teve gente que disse que realmente nem sabe se aquilo mexeu na conta ou não, porque veio a mesma coisa. Então, o que acontece? Você tem que pensar que, primeiro, o teu dinheiro deve te trazer conforto, qualidade de vida e uma coisa que dinheiro nenhum pode comprar, que é o seu tempo. Então, aquele tempo que, de repente, você fica lá no tanque lavando roupa ou que você fica lavando aquele monte de louça na mão, um eletrodoméstico simples e que não custa tão caro quanto as pessoas pensam, pode te trazer esse tempo, essa qualidade de vida, o tempo com a sua família, o tempo para você descansar,
Tudo isso tem um custo e tudo isso deve entrar lá no seu orçamento de vida. Não só no seu orçamento financeiro de que gastou 10, 15 reais a mais na conta de luz. Então é por isso que eu resolvi trazer essas polêmicas para cá, porque você tem que avaliar aquilo que você quer do seu dinheiro e não ir na conversa de outras pessoas. Porque muita gente também comentou o seguinte: máquina de lavar louça não vale a pena porque você tem que colocar a louça limpa dentro da máquina. Você tem que tirar toda a comida do prato antes de botar na máquina. Claro, do mesmo jeito que quando você vai lavar uma calça na máquina de lavar roupa, você tem que tirar as coisas que estão no bolso. Você não vai lavar com tudo dentro. A máquina não vai fazer aquilo desaparecer. Então, a única coisa que você tem que fazer aí com a lava-louça é realmente tirar todo o resto ali de comida. Você não vai colocar comida dentro da lava-louça. Isso não significa que você tem que botar a louça limpa lá dentro. Isso não existe, né? Do mesmo jeito que quando você vai usar a sua lava-roupa, se tem uma mancha, você não vai tirar aquela mancha antes, você não vai passar lá um tira-mancha, você não vai dar uma esfregadinha, mas isso não quer dizer que você tem que colocar a roupa limpa dentro da máquina. É que a máquina tem as suas limitações, né? Teve gente que fala assim, mas a máquina, ela não vai arear panela de alumínio. Claro que não, a máquina não é para panela de alumínio, a máquina não vai pegar o bombril ali, né? Não é para isso que serve. Então, algumas coisas você vai lavar na mão? Sim, é o que eu faço. Mas nem tudo. E isso já me economiza muito tempo, que vale muitas vezes mais do que dinheiro. Agora, quanto aos comentários, eu vou ler alguns aqui para você, que vale a pena. Alguns me deixaram bem tristes e você vai entender o porquê. Eu vou ler aqui 2 de uma vez. Um deles escreveu assim: depois de assistir seus vídeos, tive a ideia de lavar as calças jeans no tanque, porque máquina de lavar gasta muito. E o outro: estou apagando todas as luzes da casa. Fico triste porque o escuro me deprime, mas entendi que tenho que economizar. Sabe o que eu fiquei pensando, gente? Eu falei, onde foi que eu errei? Para essas pessoas entenderem que economizar é ir para o tanque, que economizar é viver no escuro. Eu nunca disse isso na minha vida. O que eu falo para as pessoas? Se você não está na cozinha, por que a luz da cozinha está acesa? Se você não está assistindo televisão, por que a televisão está ligada? Se você não está num determinado cômodo, por que o ar-condicionado ali está ligado para ninguém? Sendo que você não vai voltar. É claro que se você saiu ali 5, 10 minutos, não vale a pena você desligar e depois voltar. Mas esse tipo de desperdício é que vale a pena você economizar. Não você ficar no escuro ou lavando a roupa no tanque para economizar dinheiro. Esse tipo de economia não é uma economia inteligente. Não é para isso que você trabalha. Você trabalha para ter um mínimo de conforto, tá certo? Seguindo essa mesma linha, olha outro comentário aqui. Detesto calor, porque não consigo dormir. Mas ar-condicionado gasta demais e a gente fica doente. Pois é. Muita gente que fala isso trabalha o dia inteiro numa empresa, lá numa sala, onde tem ar-condicionado e nem por isso ela fica doente. Mito, né? E outra, gasta demais. Se você souber usar, se você souber comprar o aparelho compatível com o local onde você está, não gasta demais. Nós temos em casa 3 aparelhos de ar-condicionado. Aumentou a nossa conta de luz? Sim, aumentou a nossa conta de luz. Mas também, e olha que não aumentou tanto assim, hein? Mas também aumentou o nosso conforto dentro de casa. Pode estar o frio que for, que a gente não passa frio. Pode estar o calor que for, que a gente não fica incomodado dentro de casa. Então, esse tipo de coisa pesa na hora de você escolher aquilo que você vai trazer para dentro da sua casa. Então, eu prefiro economizar em outras coisas, mas não nessas coisas. Por quê? Porque eu vou dormir bem, porque as pessoas dentro da minha casa não vão ficar incomodadas e isso vale o esforço, certo? Outro aqui, para a gente finalizar. Já cortei tudo que é gasto na minha casa. Agora, só se eu vender os móveis e dormir no chão.
De novo eu pensei, onde foi que eu errei para essa pessoa achar que ela tem que viver numa casa sem nada, né? Que essa onda aí do minimalismo significa que para você ter dinheiro você tem que morar numa casa sem nada. O minimalismo é um movimento, ele tem lá a sua razão de ser, mas ele não é para todo mundo. Não significa que o certo é você ter o mínimo. Eu nunca cheguei aqui no canal e falei para as pessoas, olha, você tem que ter o mínimo para sobreviver, porque eu não acredito nisso. Você não tem que ter o mínimo. Você tem que ter aquilo que é necessário para você viver. Você deve ter as coisas em abundância. Então, entre o mínimo e entre a abundância, eu sempre vou ficar desse lado aqui, do lado da abundância, da prosperidade, que não é esbanjar e desperdiçar. A gente tem que entender os significados reais das palavras. Abundância não é desperdício, não é jogar dinheiro fora. Não é ostentar. Abundância é não te faltar as coisas que você precisa, é você não passar necessidade. É você poder gastar o seu dinheiro de uma forma inteligente, é você ver o resultado do seu trabalho, tá certo? Então, eu trouxe isso aqui hoje para que a gente pense um pouquinho na forma que a gente vê o que é economia e nos conceitos ou nos mitos que muitas vezes você está acreditando e está deixando de trazer para dentro da sua casa um pouco mais de conforto. Eu espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau!